Estamos de volta e agora o assunto é lipoescultura de glúteos. Eu vou receber o Dr. Marcelo Olivan. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Ele é cirurgião plástico e antes de começar o assunto, vamos chamar um VT para explicar os últimos acontecimentos, para a gente entender o que está acontecendo relacionado a esse tema. Pode soltar. A microempresária Fernanda de Assis morreu no dia 13 de outubro após dar entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste do Rio, com um inchaço no corpo e dificuldade para respirar. Seu quadro de saúde se agravou, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e acabou não resistindo. A morte de Fernanda Assis entra para a lista de tragédias ocorridas este ano no Rio de Janeiro durante procedimentos estéticos. 4 profissionais chegaram a ser presos. Em julho, a bancária Lilian Calisto, de 46 anos, morreu depois de fazer um preenchimento com o Dr. Bumbum. Dias depois, uma falsa médica, Patti Bumbum, também foi presa por aplicar silicone industrial em clientes. A médica Geisa Leal é investigada porque teria perfurado o intestino de uma mulher em uma lipoescultura. Na busca por ter um bumbum mais avantajado e um corpo perfeito, muitas mulheres recorrem a produtos proibidos e sem recomendação médica. Mas entidades médicas alertam para os cuidados que devem ser tomados na hora de decidir fazer um tratamento estético ou uma cirurgia plástica e evitar profissionais que atuam de forma irregular e clandestina. Essas notícias, elas realmente assustam, né, doutor? Mas eu acho que ficou claro nesse VT que esses procedimentos estão sendo realizados de forma errada e com produtos errados, é isso? Sim, completamente errada. É muito bom vocês trazerem esse tema, né? Porque a gente viu que as pacientes têm uma demanda, elas querem dar uma mudada no corpo, uma mudada no glúteo, ou seja, elas querem melhorar, só que elas precisam fazer isso da forma correta. Então é importante a gente esclarecer qual que é o jeito correto, que isso pode ser feito com segurança, para a gente não ter essas fatalidades igual escrevemos agora. O material utilizado em vários desses casos foi o PMMA. Que material é esse? Ele é um material próprio para esse tipo de procedimento ou não? Não. Esse material para aumento de glúteo está praticamente abolido. Ninguém utiliza esse material para aumento de glúteo mais. Se você for procurar um profissional, um cirurgião plástico realmente credenciado pela sociedade, que opere, que cuide das pacientes, ele jamais vai usar esse produto na paciente dele, porque ele sabe que é uma bomba relógio. Ele pode ser utilizado em pequenas quantidades para correções de atrofia facial, que era uma coisa que tinha muito antigamente em pacientes soropositivos quando tomavam o coquetel. Aí ele foi o quê? Também ele pode ser utilizado para cranioplastia. Às vezes o paciente perde um pedaço do crânio, você utiliza um pouco desse material para refazer o crânio. Aí eles desviaram o uso desse material para utilização para aumento do glúteo. E aí a gente chega nesse tipo de fatalidade que a gente está vendo hoje em dia, que é um tratamento incorreto. É incorreto, então, usar o PMA para aumentar o bumbum? Qualquer lugar, mesmo para aumentar o bumbum, como na face, tá? Existe muito preenchimento de face com PMMA. Você chega no profissional, você pergunta, que produto que eu vou utilizar? Se for PMMA, não faça, tá? Polimetilmetacrilato, PMMA, isso pode ser uma bomba relógio para você no futuro. E como que é, então, um procedimento de lipoescultura de glúteos de forma correta? Então, os cirurgiões plásticos brasileiros, inclusive até as técnicas de gluteoplastia, chamam até de bumbum brasileiro, né? Internacionalmente. Nosso bumbum é famoso, né? Internacionalmente. Exato, o bumbum mais famoso do mundo é o brasileiro, né? Tanto pelas mulheres, que têm os bumbuns mais bonitos mesmo no Brasil, como pelos cirurgiões plásticos brasileiros, que desde o início foram quem desenvolveu muitas das técnicas utilizadas hoje em dia, tá? O que a gente faz? Na realidade, a gluteoplastia, a gente quer o quê? Melhorar a silhueta das marcações, né? A paciente com uma gordura localizada aqui no flanco, a gente vai aspirar essa gordura, tá? Fazer essa gordura diminuir. Aí eu vou preparar essa gordura e vou injetar essa gordura no bumbum, aumentando a região glútea. Então a lipoescultura envolve uma lipoaspiração? O nome técnico, tá? Correto, para ficar claro, é lipoaspiração mais enxertia de gordura. A gente juntou os dois para virar uma lipoenxertia ou lipoescultura. Nós temos uma imagem que mostra esse procedimento, né? Mostra essa retirada de gordura. Vamos colocar na tela, então. Onde é que ocorre?
Isso daí, na realidade, é mais assim, a parte que a gente vai colocar a gordura, tá? Tá. Que foi o que eu também quero explicar, o que aconteceu com essas pacientes. Se a gente está vendo ali em cima, tá? Tem uma camada amarela. O que é aquela camada amarela? É a camada da gordura que a paciente já tem. Certo. É ali que a gente vai colocar a gordura para aumentar o bumbum. Então, a gordura que você retirar da cintura, por exemplo... Da cintura, eu só vou colocar ali, naquele lugar. Embaixo a gente tem o vermelho. O vermelho ali é o músculo, tá? Você vê que esse vermelho tem vários azuis grossos, que são as veias. Sim. Então, o que aconteceu com essa paciente? O produto foi colocado ali no meio do músculo, perto dessas veias grandes. Aí esse produto entrou na corrente sanguínea, foi até o pulmão, ela teve uma embolia e aí foi que ela faleceu. Então é proibido colocar qualquer coisa hoje em dia, não existe uma recomendação de você colocar, nem que seja gordura mesmo, dentro da musculatura, tá? Então é só onde há a gordura da paciente. Só onde há a gordura da paciente que a gente vai aumentar. Se você acha assim, mas você, por exemplo, pega você que é super magrinha, não vai ter gordura, eu não vou conseguir pegar uma gordura sua da cintura e colocar no bumbum, porque você não tem, vai ser muito magra. Aí você vem pra mim e fala assim, doutor Marcelo, eu quero aumentar um pouco o quadril. Eu vou te olhar, eu vou olhar a sua região aqui e vou falar assim, nossa, você não tem gordura, eu não consigo utilizar. Aí o que a gente vai fazer para essa paciente? Aí a gente vai colocar um implante. Uma prótese. Tá? A gente vai colocar uma prótese, esse aqui é um tipo de um implante, uma prótese de glúteo. Tá? É parecida com o tipo de prótese de seios? Ela tem o quê? Ela tem um formato mais oval, tá? É um formato mais oval, para ela encaixar melhor assim no glúteo, sim, certo? Ela não é igual à mama, ela é um pouco mais firme, é um pouco mais rígida, é um pouco mais propícia para região, ali naquela camadinha vermelha, desculpa, acima daquela camadinha vermelha, naquela camadinha amarela que eu mostrei para vocês, que era a gordura. A prótese do músculo agora, ela vai igual um sanduíche, tá? Então eu pego o músculo, eu abro o músculo, tá? E eu encaixo a prótese dentro dele. Então essa prótese fica completamente protegida. E a gordura do paciente fica aqui em cima, então? Mais alto, então. Você fica com uma camada aqui, uma espessura bem grande. Então essa paciente não vai ter, como era antigamente, aquela prótese visível que muitas pessoas, que foi feito no início da técnica, tá? Hoje em dia, foi cirurgiões brasileiros aí que difundiram mais essa técnica intramuscular. E agora sim, essa prótese é muito mais discreta. Então você olha um bumbum, você não sabe se aquele bumbum mais é uma pessoa que malhou, treinou, ou até que ela colocou uma prótese. E quem escolhe é o paciente conversando com o médico. Então, qual será o procedimento realizado? Por isso mesmo, você vai avaliar a paciente, você vai avaliar a cintura e o quadril dela. Normalmente, essa relação cintura-quadril, a gente espera o quê? Uma relação 0,7, né? A cintura mais fina, o quadril mais largo, você divide um pelo outro, dando 0,7. Se você vier para mim com uma cintura já fina e um quadril estreito, você quer aumentar e não tem gordura, eu vou te propor a prótese. Certo. Se você vier muito acima do peso também, eu não vou falar para você, não, tem que emagrecer, porque a gente não vai conseguir modelar a sua região glútea, não adianta a gente fazer a cirurgia. Se você tiver intermediário, às vezes a gente faz a lipoaspiração com a enxertia, e se a paciente quer mais projeção, mais volume glúteo, a gente adiciona o implante. Nós temos uma perguntinha enviada para a gente no Instagram, @vocêbonitatv. Pode colocar na tela. A pergunta é da Paula. Qual que é a quantidade de prótese recomendada? Acho que ela está falando em relação ao tamanho. Acho que é o volume. Ao né? volume. O volume padrão que a gente utiliza em próteses de glúteo, a gente vai o quê? Fazer uma medida do glúteo da pessoa, da altura, da largura, é uma conta matemática, né, pra gente saber. A gente vai fazer uma incisãozinha, quem não sabe, é no sulco interglúteo, tá? Então é no meio aqui do sulco que a gente vai fazer e vai criar um espaço para colocar a prótese aqui, certo? Qual que vai ser o tamanho desse implante? Vai depender do tamanho do glúteo da pessoa, de qual o tamanho do músculo. Exato. O músculo médio da brasileira, você pode colocar que seria um implante de 300 a 400 ml. É mais ou menos a média de que cabe aqui, de que a gente vai pegar e vai encaixar o implante. E é um procedimento tranquilo? Como que é o pós-operatório? Ele é um pouco, claro, como toda cirurgia, existe um tempo de recuperação, um tempo de repouso, pelo menos ficar uns 15 dias, 10 a 15 dias em casa, tá? Porque é um procedimento cirúrgico. Ele incomoda um pouco, muito, uma dor parecida mais ou menos com uma lipoaspiração, mas com analgésicos, assim a paciente passa bem esse período. Depois ela vai ficar sem fazer atividade, sem fazer esforço por 2 meses. E aí, tendo cicatrizado isso, vida normal, né? Então é relativamente um procedimento um pouco mais complicado que uma prótese de mama, mas com uma evolução parecida. E isso vale também para o enxerto de gordura? O enxerto de gordura é mais simples, porque o enxerto de gordura você não mexe na musculatura, né? Então você não tem problema de abrir o músculo, você não tem uma incisão. Então a recuperação do enxerto de gordura, na realidade, é muito mais fácil. Seria só lipoaspiração mesmo, que a gordura que a gente enxerta já não faz tanta diferença.
A diferença mesmo é a projeção. A prótese dá mais projeção glútea do que só um enxerto de gordura. Nós temos mais uma perguntinha, vamos colocar na tela então? E mande suas dúvidas pra gente no @vocêbonitatv. A pergunta é da Jéssica. Existe alguma contraindicação para a realização da lipoescultura? Jéssica, não existe uma contraindicação de a gente fazer uma lipoescultura, tá? O que a gente vai fazer? Se você tiver gordura acumulada e a gente puder tirar essa gordura acumulada e enxertar naquele plano de gordura do seu bumbum, não existe nenhuma contraindicação para ser feito, tá? Só vai existir contraindicação se você tiver contraindicação de fazer uma lipoaspiração. Por exemplo, você tem algum problema de sangramento, você tem uma chance aumentada de embolia, de trombose, você tem alguma outra doença associada que você não possa fazer esse tipo de cirurgia. Mas se você não tiver nenhum problema de saúde, não vejo nenhuma contraindicação. Lipoaspiração é um outro procedimento que muitas pessoas têm medo. E por que existe esse medo? Ele é um procedimento seguro? Lipoaspiração é um procedimento seguro, mas temos que seguir algumas regras básicas, tá? Primeiro, a quantidade que a gente vai aspirar. Lipoaspiração não é para emagrecer a pessoa. Lipoaspiração é para modelar o corpo. Então não adianta uma pessoa muito acima do peso querer fazer uma lipoaspiração de 8, 9, 10 litros, que isso vai dar anemia, vai dar perda de sangue, vai precisar de transfusão e aí ela vai ter complicação. A própria sociedade recomenda que no máximo qualquer pessoa só faça uma lipoaspiração até 7% do peso corporal dela. Se seguir isso, a quantidade de lipoaspiração, a quantidade de volume aspirado, fizer a cirurgia no hospital, com equipamento, com anestesia, com um cirurgião treinado, capacitado, você vai ter muito pouca chance de complicação. Vai ser uma exceção. Não vai ser uma coisa difícil, uma coisa fácil de acontecer. Então, novamente, da mesma forma que o problema nos casos do bumbum acontecem por conta do mau uso da técnica, de maus profissionais, a mesma coisa vale, então, para a lipoaspiração? A mesma coisa para a lipoaspiração. Utilizando uma técnica adequada, tomando os cuidados básicos que tem que ser feito, com um cirurgião treinado. Pra você ter uma ideia, lipoaspiração é a cirurgia mais feita no país, né? Ah, é? Então, a lipoaspiração empata com a prótese de glúteo, às vezes um ano é uma, às vezes, a prótese de mama, às vezes uma passa a outra, mas é a cirurgia mais feita no país. Então, você tem uma expectativa de você tem poucas complicações, né? Entendi. Procure um bom médico que tudo vai dar certo, né, doutor? Exato. Nós temos mais uma perguntinha, pode colocar na tela. A pergunta é da Roberta. Qual que é a validade da prótese? É preciso trocá-la no futuro? A prótese de glúteo ela é uma prótese mais resistente do que a prótese de mama. Ela é um material mais firme, mais resistente, tá? Então, a chance dele romper ou dele ter algum trauma, assim, que leva a um rompimento, é muito mais difícil, mesmo porque ele também está no meio da musculatura, está bem protegido. Se essa prótese não romper, tá? Se você não tiver uma ruptura dessa prótese, você não precisa trocar. Você vai continuar com esse produto, você vai passar no seu médico, normalmente uma vez por ano, você faz uma visita, uma análise, se tiver alguma dúvida, algum exame de imagem, um ultrassom, uma ressonância. Estando a prótese tudo bem, não tem data de validade, você vai continuar com esse implante enquanto ela estiver boa em você, que a tendência é durar 15, 20, 25 anos, né, uma prótese de glúteo. E se o corpo da mulher mudar, ela engordar ou emagrecer, como que fica essa prótese? Então, como a prótese está intramuscular, não existe você engordar dentro do músculo, né? Ah, sim. Você vai engordar o quê? Na região fora. Aí ela vai ganhar quadril, na parte da gordura. A prótese vai continuar ali na região glútea, não vai nem cair, não vai acontecer nada. Ela vai ganhar quadril, parte de gordura. Se ela emagrecer, também mantém o resultado. Mas não vai afetar aonde a prótese está, porque ela está dentro do músculo. Então, por isso que se coloca dentro do músculo. Então, também. Para que tenha essa naturalidade, né, no resultado. Naturalidade, e você evita complicações, né? Antigamente, a prótese acima do músculo, a gente tinha muito problema. Agora, a gente não tem. Muito bom, doutor. Adorei conhecer um pouco mais sobre esse assunto e tirar nossas dúvidas, né? O contato do doutor é @doutor Marcelo Olivan. Doutor é DR, tá? Tá DR Marcelo Olivan. Volte sempre. Muito obrigada pela participação. Obrigado a vocês. Obrigada. Bom...